Milhões de pessoas vêm todos os dias ao TikTok para se expressar de forma criativa. Os usuários do nosso aplicativo valorizam conteúdos autênticos, e nós também. Por isso, nossos times trabalham para garantir que nossas diretrizes da comunidade sejam seguidas para que todos os conteúdos e contas enganosas e nocivas fiquem fora do TikTok. Para fortalecer esses esforços, temos trabalhado constantemente no combate à desinformação ou qualquer conteúdo que possa prejudicar eleições no Brasil. No início do semestre, atualizamos nossas políticas sobre conteúdo enganoso para oferecer de maneira mais clara informações sobre o que é e o que não é permitido no TikTok. E fizemos, nessas eleições municipais, uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para trazer à nossa plataforma informações oficiais e educativas sobre as eleições. O TikTok não é uma rede social, mas uma plataforma de vídeos curtos, criativos e bem-humorados, onde as pessoas se divertem e também aprendem muitas coisas úteis. A missão do TikTok é incentivar a criatividade e trazer alegria. Sabemos que o TikTok não é o lugar principal onde as pessoas vão quando buscam notícias e informações sobre política, mas temos o dever de apoiar nossos usuários com conteúdo confiável e educativo sobre temas de interesse público. A nossa plataforma possui usuários de todas as idades, incluindo uma representação significativa de jovens que acabam de adquirir o direito de votar. E é muito importante que as perspectivas desses jovens sejam incorporadas no debate para que eles entendam o papel fundamental que têm na vitalidade da nossa democracia. Isso foi capturado muito bem pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, neste vídeo. Me deem só um minutinho para dividir a minha tela com vocês. Alô, hoje é a estreia do TSE no TikTok. E eu estou aqui para mandar uma mensagem para os jovens. Aliás, gostaria de dizer que eu sou jovem também, só que há muito mais tempo. Mas tenho uma notícia boa para dar. A vida só fica melhor. Pensem numa coisa, o futuro é aquilo que a gente faz. Não deixe ninguém decidir o seu futuro por você. O país, o Brasil, terá a cara de quem comparecer para votar. E o seu voto tem poder. Ajude a fazer um país melhor e maior. Um abraço. Foi muito importante dar acesso aos usuários a informações seguras como aquelas sobre as novidades das eleições deste ano, as datas, os horários, mais as preocupações ao sair de casa para votar, o que seria diferente em relação às eleições passadas e o que precisava ser feito para votar no contexto da pandemia, documentação e procedimentos do precinto eleitoral. Este próximo vídeo que eu vou mostrar viralizou organicamente no TikTok e procurou dar dicas importantes para os eleitores sobre como votar. O que fazer? Fique a 1 metro da mesa. Mostre o documento ao mesário à distância, hein? Não te identificou? Dê 2 passos para trás e tire a máscara. Guarde o documento, passe álcool 70 para assinar o caderno de votação. Isso, muito bem. Olha que beleza! Vá para a cabine, vote e depois limpe novamente as mãos com álcool e saia da sessão. Este vídeo teve 1.200.000 visualizações no TikTok. Nossas diretrizes de comunidade proíbem desinformação que possa causar dano aos nossos usuários ou para o público em geral, incluindo conteúdo que possa enganar as pessoas sobre eleições ou outros processos cívicos, conteúdo distribuído por campanhas de desinformação e desinformação sobre saúde. Desinformação, informação errônea e ameaças ao engajamento cívico são desafios que nenhuma plataforma pode ignorar. Defendemos que plataformas digitais atuem juntas como um setor, com a ajuda de especialistas e organizações da sociedade civil, para dar mais proteção aos processos cívicos que são tão essenciais para os nossos usuários e para a sociedade brasileira. O que fizemos neste ciclo eleitoral? Em primeiro lugar, fizemos parceria com o TSE para combater a desinformação sobre eleições.
Esta parceria foi um grande sucesso. O ministro Luiz Roberto Barroso observou que estas eleições tiveram menos problemas com fake news do que a anterior. A parceria com o TSE permitiu um alinhamento de expectativas. As plataformas não são agentes do Estado ou, mais especificamente, do Poder Judiciário. Nós operamos de acordo com as leis brasileiras e as nossas políticas internas. Mas entender claramente o que preocupa a Justiça Eleitoral a cada momento durante a campanha eleitoral nos ajuda. Informar a Justiça Eleitoral sobre as tendências que estamos observando na plataforma também ajuda a Justiça Eleitoral a entender o quadro geral de desafios das eleições. Também engajamos parcerias na checagem de fatos. É importante entender que a checagem de fatos não é uma panaceia contra fake news, mas é uma ferramenta fundamental dentro de um ecossistema de moderação de conteúdos nocivos. A checagem permite à plataforma se beneficiar de pesquisas sobre fatos, quando nos deparamos com conteúdos cuja veracidade é dúbia. É parte de um ecossistema que usa inteligência artificial, moderação humana e apoio de terceiros, como as agências de checagem de fatos. Trabalhamos também para prover orientação sobre a votação. O TikTok não deseja ser o centro de debates políticos, mas criamos uma página na seção Descobrir do TikTok sobre as eleições, com informações sobre o pleito, pois é nossa obrigação prover informações fidedignas sobre eventos cívicos como eleições aos nossos usuários. Mas nosso relatório semestral de transparência sobre os primeiros 6 meses de 2020 está no nosso site. Em fevereiro, circularemos o nosso relatório sobre o segundo semestre de 2020, que incluirá dados sobre as eleições deste ano. Criamos também um War Room. Eleições são um período de alerta para nós. Durante todo o ciclo eleitoral e durante a votação, tivemos uma grande equipe se reunindo constantemente para analisar as tendências e questões dos conteúdos de vídeo relacionados às eleições dentro da nossa plataforma. As decisões foram tomadas rapidamente e asseguraram que a nossa plataforma é parte da solução para o problema de fake news no Brasil. Finalmente, o que não fizemos é tão importante quanto aquilo que fizemos. Proibimos anúncios políticos pagos em períodos de eleição ou em qualquer outro período. Em conclusão, queremos agradecer ao CONIP pela oportunidade de discutirmos a estratégia do TikTok para as eleições deste ano nesta conferência. Em nome do TikTok, muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao CONIP. Meu nome é Aline Osório, eu sou secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral e também a coordenadora do Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as parcerias que o TSE fez para a realização das eleições e para o combate às chamadas fake news no processo eleitoral. Nós sabemos que as eleições de 2020 ocorreram em um cenário muito diferente, em que foi necessário combater ao mesmo tempo 2 vírus. Primeiro, a pandemia da Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral, junto com a Justiça Eleitoral em geral, tiveram que adquirir uma quantidade enorme de materiais de proteção, de elaborar com a ajuda, né, de hospitais, da Fiocruz, do Sírio-Libanês e do Albert Einstein, um protocolo sanitário, e conseguir transmitir à população todas as mudanças, né, que foram efetivadas no processo eleitoral para garantir a saúde e a proteção de todos, para estimular as pessoas a saírem de casa para votar, para que os mesários se sentissem seguros e para que não houvesse, né, o risco de uma grande abstenção que tira, é claro, a credibilidade da nossa democracia. O segundo vírus, também muito importante, com elevada prioridade na nossa agenda, foi o vírus da desinformação. Quando nós falamos em desinformação, nós falamos das notícias falsas, né, dessas notícias que são criadas para prejudicar e, sobretudo, contra o processo eleitoral, prejudicando a confiança da população na rigidez do seu processo eleitoral. E para combater o vírus da desinformação, não há remédio mais poderoso do que a própria informação. Mas numa sociedade de rede, a desinformação ela circula numa velocidade enorme
sobretudo pelas plataformas, né, pelos provedores de aplicação de internet, e era preciso também que o TSE, que a Justiça Eleitoral, falasse com essa velocidade nessas plataformas para os cidadãos. Quando a gente pensa, às vezes, no Poder Judiciário, a gente pensa em algo um pouco mais distante, né, da população, que julga, né, os juízes que estão lá em um lugar formal, julgando os processos. Mas a Justiça Eleitoral, porque organiza o processo de votação, precisa muito mais do que isso, precisa estar perto e precisa ter mecanismos que sejam capazes de combater a desinformação. Primeiro, é importante dizer que grande parte das fake news, da desinformação que circula por meio do que a gente chama de comportamentos inautênticos coordenados. São robôs, contas falsas e uma série de estruturas, né, que custam dinheiro, que são grandes, para disseminar essa desinformação e fazer as pessoas acreditarem nelas. Então, a gente precisa, primeiro, combater esses comportamentos inautênticos e, por outro lado, levar a informação de qualidade de forma rápida para todo mundo. E, para isso, a parceria com os provedores de aplicação de internet foram fundamentais. O Ricardo colocou a parceria do TSE com o TikTok, que foi muito importante e fez o tribunal conversar com o público jovem, né, chegar a esse público, levar informação sobre os protocolos, sobre a necessidade de incentivar a participação, dizer que o país vai ter a cara de quem comparecer para votar, dizer que é preciso votar com consciência e com segurança. Mas o TSE também fez parcerias com outros provedores de aplicação de internet, com todos os mais relevantes, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o Google, com o YouTube, e com isso nós pudemos utilizar todas as ferramentas oferecidas por cada um dos provedores para o combate à desinformação e para chegar num público maior e chegar da forma como as pessoas hoje em dia se informam. É importante dizer que uma das principais preocupações do TSE foi com a notícia verdadeira, fazer chegar a notícia verdadeira, de fontes confiáveis. E nós tivemos também um parceiro relevante, que foram as agências de checagem, que a partir do momento que chegava uma desinformação para o TSE, nós enviávamos para essas agências, a partir de uma grande coalizão, que checavam a desinformação e tornavam disponível. Só que a gente tem que saber que a gente vive num país com muita diversidade, e que muitas pessoas têm acesso à internet por planos de celular com dados muito limitados. Então, é muito fácil a gente dizer que para combater desinformação a gente precisa de mais informação, mas não dá para a população as ferramentas para chegarem nessa informação verídica. Uma delas, então, foi o que a gente chama de Zero Rating, uma parceria com todas as empresas de telefonia celular móvel, para que todo cidadão que acessasse o site da Justiça Eleitoral, que tem e que reúne todas as informações sobre os protocolos sanitários e também sobre as próprias checagens das agências, que ela pudesse fazer isso sem gastar o plano do seu celular. E com isso, a gente consegue, de fato, dizer para a pessoa, cheque a informação antes de transmitir, porque ela vai conseguir acessar o site sem gastar o seu plano de dados, então sair, às vezes, do mundo do WhatsApp e ir para a internet e verificar essa informação antes de transmitir. Esse programa de enfrentamento à desinformação, ele foi estruturado para privilegiar ao máximo a liberdade de expressão. E foi feito a partir de uma dinâmica de multissetorialidade, ou seja, a gente saiu atrás de parcerias com todos os atores relevantes, desde as plataformas, a imprensa, as agências de checagem, também laboratórios forenses e instituições de pesquisa, que monitoravam e estão monitorando a rede para identificar a desinformação. E os 3 pilares desse programa são combater a desinformação com a disseminação de informação verdadeira, combater a desinformação com capacitação, e os próprios provedores de aplicação de internet, como o TikTok, deram para a gente sessões de capacitação sobre como usar a plataforma, como denunciar a desinformação na plataforma, enfim, como lidar com a tecnologia para que pudéssemos efetivamente fazer chegar a informação verdadeira e combater a desinformação que identificássemos. E, por fim, combater a desinformação com controle de comportamento, que é a ideia de que, quando a gente controla
esses comportamentos inautênticos coordenados, boa parte da desinformação consegue ser extirpada, sem necessidade de controlar o conteúdo, sem ficar olhando postagem por postagem, sem verificar, né, a forma como tem se dado a comunicação, o que as pessoas estão dizendo, mas sem impedir que tudo isso que é artificial e que é artificialmente disparado e disseminado possa ser efetivamente controlado. É interessante dizer que nós entendemos que há muita desinformação que circula naturalmente, né, e que é inevitável no debate público que notícias falsas, eventualmente com incorreções, circulem. E que não é possível, né, vencer completamente a guerra das fake news, a guerra da desinformação. Mas com essas grandes e importantes parcerias, o TSE, a Justiça Eleitoral, tem conseguido reduzir os efeitos negativos que essa desinformação provoca para o processo eleitoral. Não há como vencer a guerra, mas vamos travando uma batalha para levar a informação para quem precisa, para que ela chegue e chegue com qualidade. Nós entendemos que até o momento, né, muita da desinformação que vinha circulando, sobretudo em relação a eleições passadas, conseguiu ser combatido com bastante celeridade por meio de todas essas parcerias, e que esses acordos que o TSE fez com todos os provedores de aplicação de internet e redes sociais, que se comprometeram a ajudar a Justiça Eleitoral a disseminar a informação verdadeira, a cooperar para combater os comportamentos inautênticos, que isso fez a diferença, e esperamos que para as próximas eleições presidenciais, essas parcerias sejam mantidas e expandidas, sabendo que é responsabilidade de todos nós, né, que atuamos com informação e com plataformas, combater esse vírus da desinformação que prejudica tanto a nossa democracia. Bom, a gente vê uma diferença do que aconteceu no mundo digital em 2018, na campanha de 2018, e o que aconteceu esse ano na campanha de 2020. Aline, você acredita que essas parcerias tiveram um impacto nisso, e qual foram os atos concretos dentro das parcerias que criaram essa diferença? Ricardo, eu acho que o impacto foi gigantesco, e a gente ainda vai, né, ao longo dos próximos meses, mensurar esse impacto e produzir, né, relatórios sobre tudo o que aconteceu. Mas, olhando para 2018, o TSE ele não estava preparado para o tamanho do desafio que viria com a desinformação, e com a desinformação, sobretudo, que era contra a urna eletrônica, contra o processo eleitoral. Então, acho que o tempo para responder era um pouco... O TSE recebia a desinformação e não tinha ferramentas para responder à altura, na mesma velocidade, transmitindo para as pessoas. E nessas eleições, com as parcerias com os provedores, nós ganhamos muita agilidade na resposta, os canais foram institucionalizados, então cada vez que nós identificávamos uma desinformação, e nós tínhamos redes para identificar esses casos de fake news, a gente já sabia, tinha um protocolo muito claro sobre o que fazer, quando era uma informação passível de checagem, quando era uma informação que era uma desinformação tão grave que merecia contato com as plataformas para solicitação de outras medidas, como a própria retirada do conteúdo em último caso, e essa cooperação com as plataformas fez com que esse fluxo fosse muito estabelecido e muito célere. Então, nós tivemos vários casos que nós vamos divulgar após as eleições, em que, identificada a desinformação, nós levamos menos de 2 horas, ou no máximo 4 horas, para que nós já tivéssemos a resposta, uma nota oficial do TSE, a checagem das agências de fato, e às vezes até a remoção do conteúdo pela própria plataforma. Então, eu acho que nós estruturamos, e talvez num sistema inovador, que eu ainda não vi nenhum país implementar dessa forma, em termos de rede, de fluxo de trabalho, com parâmetros claros e objetivos divulgados publicamente. Então, acho que foi um grande sucesso, e, como eu disse, nós não estamos livres da desinformação, ela vai continua, estamos enfrentando ela a todos os momentos, mas dá uma tranquilidade de saber que nós temos as ferramentas
e que as plataformas têm cooperado e têm sido sujeitos ativos nesse processo por uma internet mais saudável, com mais informação de qualidade. Ricardo, agora continuando a nossa conversa, quando nós começamos a atuar no TikTok, havia uma dúvida muito grande sobre como seria a nova linguagem, como nós conseguiríamos alcançar o público, como lidar com essa plataforma que é bastante diferente das demais. E eu queria, e às vezes a gente fazia uns vídeos e não tinha certeza como ia viralizar, qual era a importância, como que aquela informação chegaria no público. Você poderia me contar um pouco mais sobre como os nossos vídeos funcionaram, por que alguns viralizaram e qual a importância dessa comunicação com o público mais jovem? Bom, eu acho que hoje a gente já pode dizer que o TSE é um influencer, né, no ambiente digital do TikTok, né, porque houve um grande sucesso e o crédito é para a liderança do TSE, o ministro Barroso, quando ele se apresentou, né, no TikTok, né, eu acho que ele sinalizou assim, uma característica importante para você ter sucesso como organização, que é a liderança se posicionar e entrar na plataforma, né? Na nossa plataforma, os nossos principais líderes que não gostavam do TikTok, eles também entraram no TikTok para se apresentar. Então, acho que esse foi um elemento fundamental. Eu acho também que a equipe de comunicação fez um trabalho muito interessante, a equipe de comunicação do TSE, de se adaptar à plataforma, né, de entender o que bicho é esse, né, como é que a gente trabalha com TikTok. E se adaptar, que é som, é música, são tendências na plataforma que você pega carona delas, né, são joguinhos, né, na plataforma, e tudo isso foi utilizado. Mas o que foi muito interessante, e eu acho que todos nós temos a aprender com isso, é que os vídeos que tiveram mais sucesso foram aqueles que promoveram informações úteis ao eleitor, né? Por exemplo, esse vídeo que eu apresentei, que teve mais de 1 milhão de visualizações, ele basicamente, o eleitor sabia que ia ser diferente, mas como? Então, ao fazer um vídeo em que você entra no precinto eleitoral e se comporta como seria, você fez o caminho do eleitor para a urna, né? O eleitor chegou na urna vendo aquele vídeo e por isso viralizou, porque todo mundo se viu votando à distância. Se o mesário não viu a sua identidade, como é que você faz para que ele veja sem correr o risco de eventual contaminação pelo Covid, né? Eu acho que houve um enorme sucesso nisso. Nós focamos muito no eleitor, nós não focamos nas campanhas eleitorais, nada disso, nós focamos no eleitor e o TSE ajudou nos seus vídeos esse eleitor a chegar ao voto, né? Eu acho que esse foi o grande sucesso. Uma outra coisa que eu queria adicionar é o seguinte, quer dizer, o valor da parceria, né? Nós vemos o seguinte, tem muitas instituições no Brasil hoje que estão chateados com as plataformas digitais, e muitas vezes com boas razões, mas a resposta a isso acaba sendo punitiva, criar legislações mais rigorosas, etc. Eu acho que o TSE indicou um novo caminho, não só para a justiça eleitoral, mas para o conjunto das instituições brasileiras, que é a parceria muito mais efetiva, né? Muitas vezes eu recebo notificações de assembleias estaduais, etc., que não apresentam, que se reclamam de algum vídeo no TikTok e diz, tem um vídeo, e não apresenta o URL do vídeo na internet, né? Não apresenta absolutamente nenhum conteúdo. Nós temos bilhões de vídeos, nós não vamos achar um vídeo que descontentou alguém nas instituições políticas se não foi indicado exatamente o que é. A comunicação com o TSE foi muito efetiva, porque nós tivemos esse aprendizado, como realmente nos alertar. E, evidentemente, que nós não vamos tirar um vídeo que o TSE nos mandou via comunicação, porque tem certas questões, por exemplo, nós só podemos adressar num contexto judicial, mas num contexto de cooperação, nós resolvemos 60% dos problemas sem a necessidade de sequer uma notificação judicial do TSE nesse processo. E não só nós, eu acho que todas as plataformas digitais no Brasil fizeram um grande trabalho nessas eleições. Sensacional, Ricardo. Adorei a sua resposta. Acho que foi uma super contribuição para compreender essa relação, né? E como a gente consegue, com cooperação, resultados muito melhores do que conseguiríamos
com essa relação meramente judicial por meio de notificações. Sem dúvida, acho que esse é um outro estudo que a gente tem que fazer sobre como essa cooperação reduziu, inclusive, a litigiosidade no período eleitoral.